Olá, tudo bem com você? Eu espero que você assista esse vídeo até no final. Sabe por quê? Eu quero falar sobre as cigarras. Ó o barulho delas. Assista até o final. Você já deve ter percebido que eu estou em uma chácara, um lugar diferente, gostoso, à sombra de uma linda mangueira, e deve estar ouvindo aí bem no fundo do vídeo o som das cigarras, não é? Olha quantas estão cantando, alegres e tudo mais. Pois bem, eu não vim falar exatamente da cigarra, mas eu vim falar da época em que as cigarras aparecem. Isso mesmo, as cigarras nós não as ouvimos o ano todo. Você já reparou isso? Nós não ouvimos as cigarras o ano todo, mesmo porque elas têm uma estação para elas se procriarem efetivamente. Eu não sou biólogo, mas eu vou comentar com vocês. E agora, neste mês de outubro, elas estão todas eufóricas, alegres e cantando. Olha quantas, né? A gente consegue. Eu consigo ver várias voando aqui, algumas escondidinhas aqui nas árvores, bem camufladas, e eu e você conseguimos ouvi-las muito bem. E elas têm um canto alto, né? Bem forte. Olha como, ouça muito bem, né? É muito forte o canto delas, né? Elas querem chamar atenção por alguns motivos que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu quero entrar em consonância com você sobre a questão da época que ela se aflora, né? Que ela simplesmente surge por aí. As cigarras, ela tem uma época específica. Elas surgem em uma determinada época do ano. E eu vou trocar esse nome de época por fase, ou então vou além e falar sobre estação. Tem algumas estações que nós passamos na vida que são estações muito boas. Estação como essa que a cigarra está agora, que ela canta, ela se reproduz, ela voa para vários lugares, ela encontra outras, ela forma sua turma, vamos chamar assim, e aí simplesmente depois vai passando e a gente não ouve mais as cigarras, a gente não as vê. Então ela tem uma época, ela tem um determinado momento, ela tem uma estação para viver. E hoje aqui, lembrando da estação das cigarras, eu quero lembrar com você das nossas estações. Quantas estações eu e você a gente acaba vivendo de uma forma ruim ou não entendendo a estação em que nós estamos vivendo? Tem algumas estações que a gente passa que não são legais. É uma estação que vem que nos dá problema financeiro, é uma estação com uma doença na família, é uma estação de desemprego. São estações que a gente não gosta, a gente não fica confortável com elas, mas são necessárias. Eu e você precisamos passar por essas estações. Eu e você estamos vivendo em uma estação. E olha só, às vezes a sua estação, a que você está vivendo agora, não é a mesma estação que eu estou vivendo aqui. Exatamente. Tem estações que são diferentes para cada pessoa. Às vezes a estação do desemprego está na sua vida e às vezes a estação do emprego está na minha vida. Às vezes eu estou sofrendo com um problema de angústia e às vezes a estação que está na sua vida não é de angústia, é de felicidade, em determinado momento. Eu quero te dizer que estações são necessárias e você não pode fugir delas. Você não vai conseguir fugir das estações, não. Você não consegue sair de uma estação. Você não consegue falar assim, hoje eu não vou mais viver na estação do desemprego neste momento. No outro dia volta, porque é uma estação, é um determinado tempo, não é apenas da noite para o dia. Entenda isso. Situações pontuais a gente vive diariamente. Elas passam, às vezes voltam, passam, mas estações são por um período. É necessário você entender o período desta estação que você está vivendo. É necessário você entender que este período que você vive é também importante para o seu amadurecimento. Amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente, amadurecer economicamente, amadurecer com a sua família. É importante você entender que é uma estação que você está inserido, está inserida. Então não tente pular estações na sua vida. É claro que tem algumas que a gente quer evitar. Eu não quero passar para a estação da doença. Mas e quando a doença bate na sua porta? E quando a doença bate na minha porta? Nós temos um pleno refúgio que se chama Jesus Cristo. Nós temos um pleno consolador que se chama Espírito Santo. Nós temos um Pai que cuida de todos, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus de Israel. Como é bom poder contar com um Deus de amor, que entende que nós temos que passar por algumas estações e que está conosco durante as estações. Você reparou que Ele não te abandona em nenhum tipo de estação que você esteja, seja aquela frutífera, muito boa, ou seja aquela complicada, de dor. Ele não te abandona.
Lembra do pessoal que estava lá, biblicamente falando agora, né, da história da Bíblia, o pessoal que estava passando pelo deserto? À noite havia um frio tremendo, porque o deserto é assim, durante o dia calor extremo, à noite frio extremo também. Durante o dia o Senhor era com eles e Ele era uma coluna que simplesmente, uma nuvem que simplesmente tapava o sol e trazia refrigério. E à noite a companhia do Senhor era uma coluna de fogo que aquecia no frio do deserto. Eu quero te dizer que nas estações em que você estiver passando, ou na que você estiver passando, ou qualquer situação, ou estação, ou processo, ou tempo difícil que você esteja passando, o Senhor não te abandona. Ele não deixa os seus filhos para trás. Ele não é como aqueles que simplesmente falam, vou deixar para trás, deixa passar como for. Eu tenho que aceitar mesmo. Eu sou filho de Deus, mas essa estação vai passar para mim, tudo bem. Então. Não. Passe da melhor forma na estação, mas é uma estação de desemprego. Passe numa melhor forma nessa estação. Mas é uma estação de dor, de angústia, de rejeição, de ingratidão para com a minha vida. Passe da melhor forma por essa estação. As cigarras aproveitam a melhor estação da vida delas. Olha o canto, ouça o canto delas. Se você pudesse ver, na verdade, pudesse contemplar elas voando de um lado para o outro, elas estão felizes. Nós percebemos por quê? Porque elas estão na estação da vida delas, elas estão aproveitando o melhor dessa estação. Mas antes, ela teve dificuldade também antes para se formar uma cigarra e cantar tão belamente como você está ouvindo agora. Na verdade, eu quero te dizer que eu e você somos preparados nas nossas estações. As nossas estações nem sempre são como nós gostaríamos, mas algo há por trás dessa estação. Você está passando por uma estação difícil, não é à toa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na palavra. Então, façamos algo que possamos passar pelas estações de uma forma tranquila, de uma forma melhor. Pense nisso. Viva melhor a sua estação. Tchau.